Você fazer a sua redação no pelo, direto na folha de caneta, é um dos melhores hábitos, se não o melhor, que você pode desenvolver esse ano para garantir a sua aprovação em Medicina 2025. Nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês quais são as estratégias que você deve adotar para fazer a redação no pelo e como que isso vai te ajudar a ter um desempenho melhor na prova como um todo. Começando oficialmente o vídeo aqui, meu nome é Vinícius Borges, eu fui aprovado nesse ano de 2024 na Medicina na USP e na UFMG pelo Enem, e também lá em 2021 tirei 823 de média. Nesses 2 anos eu fiz a redação no pelo e foi essencial fazer isso para conseguir uma quantidade de acertos alta que eu tive nesses 2 anos. Nesse ano passado eu consegui 169 acertos. Tem 2 principais mitos que essa galera que vende atalho e soluções fáceis para estudantes de medicina no Enem sobre a redação. É o seguinte: primeiro que você tem que focar muito mais na redação no primeiro dia do que na prova objetiva, porque ela dá mais pontos. Cara, você viu no Enem desse ano passado aí, se você analisou os microdados, que a galera mandou muito bem, 160, 165 acertos, mandou muito bem na redação aí e não conseguiu passar. Então, a realidade é essa: para você fazer uma prova e conseguir uma vaga em medicina, você tem que ser muito bom, tanto na redação quanto na prova. Você vai fazer a redação no pelo e rápido para ter tempo para você mandar bem na prova também. Você não tem escolha, você não pode escolher entre um ou outro, você tem que ser bom nos dois. E você vai fazer isso conseguindo ter um desempenho melhor na redação. Então, já quebramos o primeiro mito. Qual outro mito que também tem? Eu sou um pouco inseguro, não consigo fazer redação. Para mim é muito importante ter o rascunho ali, porque senão eu vou errar a caneta. Presta atenção aqui, meu amigo. Você está pleiteando uma vaga muito concorrida, é 1 para 250. Você tem que ter uma vantagem competitiva. Então, não é possível que daqui de fevereiro até o final do ano, lá onde é a prova, você não consiga desenvolver esse hábito, fazendo 2 redações por semana, até 3. É uma questão de horas de voo mesmo, né? Como diz lá na aeronáutica. Quanto mais tempo você vai fazendo, mais tranquilo, mais confiante você consegue fazer. Então, cara, desenvolva, faça 3 redações dessa forma ao longo da semana. Ao final, você vai ter feito mais de 70, mais de 80 redações. Como que você não vai estar em condição de fazer, depois de ter feito 80 redações no pelo, por que você vai chegar na prova e não vai conseguir fazer? Então, você desenvolver essa capacidade nesse ano de fazer redação rápida e bem feita, para você tirar 960, 980, ela vai te colocar na frente de muita gente, porque você vai ter muito mais tempo para raciocinar e conseguir discernir quais respostas você vai assinalar para conseguir 85, 86 questões no primeiro dia do Enem. Mas isso também, meu caro aluno, não significa de forma alguma que você vai fazer de qualquer jeito essa redação aí. E aí, como é que você faz para fazer essa redação direto na folha de respostas? Você vai pegar, olhar para o tema lá da redação na hora, e você não vai começar a escrever também, né? Baderna. Você vai analisar, olhar o tema, refletir consigo mesmo e vai decidir quais repertórios e quais argumentos você vai utilizar, qual vai ser o esqueleto da sua redação. Se quiser, pode até anotar, mas vai isso rápido, é como se fosse só uma orientação ali. E depois, quando você for começar a escrever de fato, você vai fazer o seguinte: a cada frase que você vai fazer, você vai pensar bastante, 40 segundos, e vai definir exatamente qual frase você vai fazer. E aí, depois que você definiu, você vai lá e escreve, para não correr o risco de você escrever e se arrepender do que você fez e apagar. Mas uma vez que você decidiu, vai lá, escreve e vai fazendo. Você vai ver que fazendo isso aí, você vai fazer a redação no máximo 1 hora. E vai ganhar muito mais daquele concorrente seu, que você vai olhar para o lado e o cara vai estar lá, passando a folha do rascunho para a caneta e gastando 2 horas na redação. Você vai ter 1 hora a mais para fazer a prova. Tá vendo como isso te ajuda? Você pode me perguntar: mas eu ainda não estou confiante para fazer a redação. Aí outra história. Aqui nesse vídeo a gente está falando sobre ter que fazer a redação no pelo, direto na folha de respostas. Mas se você não está confiante ainda nem para fazer uma redação com rascunho, você tem que ler mais, dedicar um tempo à leitura no seu ano de preparação, que isso é muito importante para ter mais repertórios, e também conhecer a fundo regras gramaticais, principalmente de vírgula e de acentuação. Por quê? Na prova do Enem, se você não dominar vírgula, você vai perder ponto na competência 1. Então, você saber que, por exemplo, um vocativo, um aposto, precisam estar virgulados, especialmente lá no final, quando você vai fazer a proposta de intervenção. Vou dar um exemplo aqui. O Ministério Público, vírgula, órgão do governo, vírgula. Quando você vai fazer esse detalhamento, órgão do governo, você tem que colocar esse detalhamento entre vírgulas. Se você não souber desses detalhes, também não tem como você ter uma redação de alto nível. Então, estude esses detalhes, porque a gramática ela é muito fundamental na hora de fazer redação. Já na prova de linguagem já não é tão demandada. A prova de linguagens hoje em dia é muito mais interpretativa. Tenha foco nesses conhecimentos primeiro, para depois você começar a estruturar suas redações direto no pelo e conseguir chegar no dia da prova já habituado a fazer, ok? Você percebe que isso que eu estou te falando aqui
de fazer a redação mais rápido, ela serve justamente para você ter mais tempo para fazer a prova objetiva. E é claro, se você tirar esse tempo da redação e não conseguir aplicar bem na prova objetiva, sabendo todo o conteúdo, chegando em condições de acertar 95% das questões, dificilmente vai ter uma aprovação garantida. Então, você precisa ter uma preparação muito séria ao longo do ano, estruturada para fazer os simulados, corrigir e estudar de acordo com o seu nível atual e o seu objetivo. Mas eu não consigo fazer isso aqui por vídeo, eu tenho que sentar com você em uma reunião online para conseguir entender melhor qual o seu estágio atual e como que a gente vai traçar os planos em um cronograma para você conseguir seguir e atingir os resultados esperados lá no final do ano no Enem. Então, se você tiver maior interesse nos planos de mentoria, o meu link para o WhatsApp está aqui embaixo. Você vai clicar nesse link, vai cair no meu WhatsApp e aí a gente encontra um plano de mentoria adequado para você. Mas é isso, abraço e fiquem ligados que vai ter muito conteúdo bom aí. Valeu!